era criança, eu ouvia os pregadores dizendo: Jesus está voltando. A minha avó foi uma pessoa que andou com Deus de uma tal maneira, irmãos, que não há como nem explicar a maneira como ela andava com Deus. A minha avó não tinha guarda-chuva, porque quando ela precisava sair na chuva, ela dizia para Jeová que tinha um problema, e que ela dizia assim: Senhor, para mim eu sou muito baixinha, é muito difícil eu ficar segurando guarda-chuva, subindo em ônibus, descendo em ônibus. Então Jeová, para a chuva, porque eu preciso andar. E Jeová parava a chuva, não chovia na minha avó. A minha avó foi uma mulher assim. Ela foi uma pessoa que se casou com o pastor, meu avô, fundador da Assembleia de Deus Ministério de Belém, no ano de 1910. Eles eram pastores e começaram esta obra maravilhosa. Não estou pregando placa, mas estou contando para você um testemunho, mesmo porque hoje não faço parte desse ministério, mas o respeito muito. E a minha avó, ela foi uma pessoa que ela dizia para mim constantemente: Patrícia, Jesus está voltando. E eu fiz 10 anos e Jesus não voltou. Depois que eu fiz 10 anos, eu fui entrando na minha adolescência. Na minha adolescência eu comecei a fazer coisas que eu não devia fazer. Eu cheirei tudo quanto é tipo de cheiro. Eu bebi tudo quanto é tipo de bebida forte. Eu fumei o que não precisava fumar. Eu fumei até o meu próprio corpo, irmão, porque eu fiz tanta coisa errada que foi só Jesus na minha vida. Eu andava com as minhas roupas rasgadas. Eu desaparecia numa quinta-feira e voltava para minha casa. Na outra semana, minha mãe desesperada, meu pai desesperado. E quando eles começavam a falar comigo, irmãos, eu entrava dentro do banheiro, eu dava descarga e dizia: isso que eu faço com a palavra que você está falando para mim? Eu desonrei os meus pais até o máximo que se pode desonrar. Mas mesmo assim, no tempo da minha adolescência, enquanto eu não queria ouvir a palavra de Deus, existiam pregadores deste mundo, no lugar onde eu morava e fora do lugar onde eu morava, pessoas que eu conhecia, pessoas que eu não conhecia. Deus estava levantando homens e mulheres para dizer esta verdade: Jesus Cristo está voltando. E eu fiz 20 anos, e antes de fazer 20 anos eu voltei para a casa do Senhor. Eu me entreguei ao Senhor, eu fui transformada. Eu não levei um tempão para largar o vício como eu tenho visto hoje em dia. Eu larguei o vício de uma hora para outra. Foi difícil, o meu corpo sentia falta, eu tinha coceira, eu tinha tremedeira. Às vezes eu chegava até mesmo a perder o sentido, porque o vício é grande, era difícil. Só que tem uma coisa: o sangue de Jesus liberta. O sangue de Jesus liberta. Se você está fazendo coisas erradas, pare de fazer hoje, porque Jesus está voltando e talvez ele volte agora, daqui a pouco. Nós não sabemos a hora que ele virá. Não dá tempo de você ficar com conversas: pastora, é difícil. É difícil mesmo. Muito mais difícil é o inferno. Imagine você queimando no inferno a eternidade. E o pior não é queimar. Sabe o que é pior? É ficar uma eternidade sem a presença de Deus. Imagine Deus olhando e olhando para a sua vida, e alguém podendo dizer: ele acabou. Sabe o que quer dizer ele acabou? E acabou quer dizer: e foi-se a glória de Deus. Que isso não aconteça comigo nem com você. Que isso não aconteça comigo nem com você. A palavra de Deus diz que os dias são maus. Por que é que você está esperando dias bons? Por que você faz essa cara de susto e você chega para o pastor da igreja e às vezes você é tão ousado que você tem a capacidade de chegar para Jeová e contar para Jeová que está difícil? Ei! Não fosse advertido antes que os dias são maus? O que você está esperando? Facilidade? Você está esperando honra? Você está esperando que você passe andando na rua e alguém olhe e diga assim: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, então eu vou facilitar as coisas para este homem, para esta mulher? Meu querido, isso não vai acontecer. Porque eu e você andamos na contramão do mundo. Nós não fazemos o que todo mundo faz. Nós fazemos as coisas diferentes. Nós acreditamos no impossível.
E nós revelamos o pecado dos outros. Não é que a gente chega para ninguém e fala assim, assim diz o Senhor que você está pecando, porque esse tipo de revelação não leva a nada, não é dessa forma, não é envergonhando o pecador, mas é porque a luz que existe dentro de nós vai brilhando de uma tal maneira, e a Bíblia diz que ela vai brilhar até que se pareça com a aurora perfeita. Deus, aleluia. E aquele que está pecando em treva, porque ninguém peca diante da luz, ele fica incomodado, porque a luz que há em você revela a coisa errada que ele estava fazendo e não queria que ninguém soubesse. É por isso que você incomoda. Só que a igreja do Senhor Jesus não é a minha igreja nem a sua. Eu não sei qual é a sua placa, também não preciso saber. Disse o nome da minha placa simplesmente por uma questão de que eu trago uma saudação por parte dos irmãos da comunidade. Mas não é uma questão de placa, é uma questão de ser do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus dos últimos tempos está dormindo. Foi 15 de janeiro. E você quer uma prova? Aqui neste culto, havia momentos em que as pessoas estavam dormindo, sabe por quê? Porque todo mundo gosta de reteté. Agora o seu olhar está fixo na pastora Patrícia, porque eu sou assim, eu não consigo pregar paradinho, eu não consigo pregar quietinho.